Atos capítulo 17, versículos 22 a 31. Estamos chegando então à nossa última mensagem no capítulo 17 de Atos. Semana que vem, com a graça de Deus, iremos com Paulo para Corinto, uma cidade que os irmãos tiveram chance de conhecer bastante há uns 2 anos, quando preguei aquela série de mensagens na primeira carta aos Coríntios. Hoje vamos nos concentrar na mensagem que Paulo entregou ali no Monte de Marte, no Areópago, e o texto, a partir do versículo 22, diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele somos também geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Amém. Pode sentar, irmão. O tema da nossa mensagem hoje é a soberania de Deus e aspectos sacramentais da criação. Para que você não fique confuso com relação ao tema e como nós vamos agir, eu vou dizer para onde a gente vai caminhar. Primeiro eu vou definir sacramento, depois o que é aspecto sacramental, depois vou fazer utilizar uma definição, não minha, de características de uma mente cristã. Então vamos analisar o texto a partir desse enfoque e então terminaremos fazendo algumas aplicações. Então a primeira coisa nós vamos fazer é, antes de entrar no texto propriamente dito, vou definir o que é sacramento, mas já tenho falado algumas vezes aqui. Sacramento é geralmente compreendido como sendo um sinal visível de uma bênção invisível. Existe uma realidade invisível e o sacramento é aquele símbolo visível, concreto, palpável mesmo, representando aquela realidade invisível. Nós temos na igreja evangélica, na igreja protestante, nós temos 2 sacramentos: o batismo e a ceia. Geralmente, no nosso meio, chamamos de ordenanças, mas não desconhecemos, nem não reconhecemos como válidos o válido conceito de sacramento. Nós vemos que o batismo e a ceia são representações físicas, visíveis e concretas de realidades espirituais que fazem parte da nossa vida. A morte de Cristo no Calvário, a nova vida que recebemos dele, a introdução no corpo de Cristo, a nossa purificação do pecado mediante a morte do Senhor Jesus Cristo. E uma coisa que caracteriza os sacramentos é que eles foram ordenados pelo Senhor Jesus. A Igreja Católica tem 7 sacramentos, mas isso porque ela entende equivocadamente. O Senhor Jesus ordena, e daí os batistas utilizarem principalmente esse nome ordenanças. Ele ordena que nós sejamos batizados, ordena que nós celebremos a mesa da comunhão. Mas o que são, então, aspectos sacramentais? Já que eu quero falar sobre a soberania de Deus e aspectos sacramentais da criação. Não são sacramentos em si, mas carregam consigo aspectos daquilo que os sacramentos
São. Se os sacramentos são sinais visíveis de realidades invisíveis, e a gente deveria dizer de bênçãos invisíveis, então reconhecemos na criação aspectos sacramentais, ou seja, na criação de Deus, no mundo criado, em você, inclusive nas nossas capacitações, as capacidades que você tem de se relacionar, de amar, de construir, elas vêm de Deus. São criação dele. Então, na criação, nós identificamos aspectos sacramentais no sentido de que toda a criação, inclusive você, porque a gente tende a pensar a criação só com o que é fora da gente, não é? Você pensa em criação, você pensa logo no planeta, no sistema solar, num campo, mar, cachoeira, montanha. Não. Você é criação, seus sentimentos são criação, seu raciocínio, criação de Deus, sua capacidade de relacionar a criação de Deus, sua capacidade de análise, tudo isso, criação de Deus. Então, na criação, você olha para a criação, você vai ver aspectos da natureza divina que estão embutidos ali. E a fé reformada reconhece isso na criação. E esse é o nosso ponto aqui. É disso que eu tenho falado para os homens e mulheres na última reunião que tivemos. Chamando a atenção para a espiritualidade, para a santidade de coisas que nós julgamos corriqueiras. Coisas que nós dizemos não é espiritual. Nós dizemos que espiritual, cristão, o que tem a ver com santidade é a leitura da Bíblia, oração, reunião para culto, evangelização, missões, essas coisas, isso é espiritual, isso é santidade. E é mesmo, são mesmo, né? E são essenciais. Você não pode ficar sem elas. Porém, a fé reformada enxerga na criação aspectos da natureza divina. É o que a gente quer dizer quando a gente ora para que nós glorifiquemos a Deus nos nossos relacionamentos, na nossa casa, na nossa profissão, no trato com o meio ambiente, no trato com as outras pessoas, no trato com as instituições. E é isso que nós queremos verificar aqui, focando essa mensagem que Paulo pregou no Areópago. Então, posto isso, você sabe que é sacramento, não é? Isso, 2 sacramentos que nós temos hoje, 2 ordenanças que temos, batismo e a ceia. Você sabe que são aspectos sacramentais, ou seja, assim como o batismo e a ceia representam realidades espirituais invisíveis, toda a criação tem uma representação disso, ela carrega consigo uma representação disso que deve ser reconhecida por nós, só que elas não foram ordenadas por Cristo de forma alguma para a gente realizar como o batismo e a ceia foram. Irmãos, acho que isso vai ficar mais claro à medida que eu agora passar a uma definição de mente cristã. E por que mente cristã é necessária a gente definir isso agora? Eu tenho falado, irmão, nas últimas mensagens em Atos 17 sobre cosmovisão. E domingo passado eu comecei dizendo que uma das tarefas mais árduas de qualquer pastor sério é incutir na mente do seu povo, na mente do seu rebanho, porque ele também tem essa luta, o conceito de cosmovisão cristã. A gente tende a pensar que esse conceito é só para quem gosta de pensar muito, para quem é muito intelectual, para quem é muito racional, para quem gosta de ler muito livro de teologia sistemática. E eu penso ter deixado claro já a essa altura de que cosmovisão você tem. E você ou vai ter uma que é cristã, ou vai ter uma que é mundana. Ou vai ter uma que é cristã, ou vai ter uma que é de uma falsa religião. Ou vai ter uma que veio de Deus, ou vai ter uma tirada do seu pecado, do seu coração e do mundo à sua volta. Então não é uma questão secundária. Você vai criar seus filhos de acordo com a cosmovisão que você tem. Se ela é cristã, você vai olhar para o seu filho como a Bíblia aponta, como Deus aponta. Se ela é cristã, você vai olhar para a realidade, por exemplo, da escola aonde você vai matriculá-lo, do que eles ensinam naquela escola, de acordo com o que a Bíblia diz a respeito da criação, onde a queda atua. Se ela não é cristã, então você vai ficar muito satisfeito em criar seu filho para o mercado de trabalho. Oferecer seu filho no altar do mercado de trabalho, como quase todo mundo faz, e achando que está sendo bom pai, boa mãe. Você percebe a diferença? Não é uma questão assim, o pastor, é que ele estuda muito, é que ele lê muito, né? Isso deve ser só para aquele pessoal que vem aqui nas reuniões do Ideias Têm Consequências, né? Pessoal que quer pensar muito. Por que, irmão, você não quer pensar muito? Você caiu na armadilha de que quer sentir muito? Vai para qualquer programa de auditório hoje, ou para qualquer dessas igrejas aí que pregam um evangelho de prosperidade, você vai sentir muito. E vai sair de lá sentindo muito mesmo.
vai sentir o bolso mais leve, vai sentir que desagradou a Deus, vai sentir arrependido, vai sentir-se arrependido depois de ter feito aquilo. Eu espero que se sinta, porque nós somos ordenados a amar a Deus com o entendimento. Herman Blamires escreveu um livro que se tornou um clássico, A Mente Cristã. E eu tomo emprestado dele algumas características, né, da mente cristã. Eu vou fazer a leitura apenas para que você entenda mais ou menos como uma mente cristã deve pensar. O conceito de mente cristã. É interessante que logo na abertura do livro, Blamires, que escreveu isso na década de 60, ele diz assim: não existe mais uma mentalidade cristã. Não existe mesmo. Nós cedemos ao secularismo. E o secularismo tem uma coisa interessante, é que embora ele venha como alguma coisa não religiosa, ele tem uma capacidade imensa de admitir religiões falsas, mas nunca verdadeiras. Enfim, que características você vai ver numa mente cristã? Talvez você possa aproveitar enquanto eu vou lendo para pensar se você pensa desse jeito, se você tem uma mente cristã, ou até que ponto você tem uma mente cristã. Então, uma característica é a sua orientação sobrenatural ou supernatural. A mente cristã tem uma orientação, a bússola dela é sobrenatural. Uma característica principal de uma mente cristã é que ela cultiva a perspectiva eterna. Ou seja, ela olha além desta vida para a outra. É supranaturalmente, ou se você quiser usar a palavra sobrenaturalmente, orientada. E traz considerações, e traz sobre as considerações terrenas, ou para as considerações terrenas, ela traz o fato do céu e o fato do inferno. Você considera a eternidade em tudo que você faz. Segunda característica, a sua conscientização do mal. A mente cristã pensa em termos de céu e inferno. Noutras palavras, ela está consciente de que o universo é um campo de batalha entre o bem e o mal. Segue-se que a mente cristã tem um acurado e sensível senso do poder e da abrangência do mal no cenário humano. Quando você reconhece, você não reconhece, não sabe só que tem, não, porque o pastor fala. Você tem essa sensibilidade cada vez mais acurada da queda presente na criação. Você considera isso. Quem tem isso, irmão, não se deixa levar por qualquer coisa. Eu ontem estive na festa, na celebração de casamento da minha sobrinha. Foi como sempre ocorre nos casamentos, um momento muito gostoso, né? Mas é aquele momento, como eu tenho dito algumas vezes aqui, você não pode pegar aquilo e dizer: eu preciso rapidamente da próxima festa, eu preciso do próximo entretenimento. Será que no final de semana não tem nada para mim? Porque você está consciente do mal no mundo. Você sabe que essas coisas são exceções da graça de Deus no mundo que já está debaixo de julgamento há muito tempo. Então você não se ilude com essas coisas, correndo de entretenimento a entretenimento, porque senão sua vida não tem significado. Você já ouviu crente falando isso? Eu trabalho a semana toda, pastor. Quando chega na sexta-noite, no sábado, você faz a mesma coisa, raciocina do mesmo jeito que qualquer um que não é crente faz. Eu tenho o quê? Não, não tem. Isso é uma ilusão, isso é incutido, isso é enfiado na cabeça, goela abaixo, a gente engole. E a gente diz: sem isso minha vida não tem sentido. Eu preciso disso. Foi mais ou menos o que Adão e Eva pensaram quando eles pegaram do fruto. Satanás fez com que eles dissessem: nós precisamos disso. A sua concepção da verdade é uma outra característica da mente cristã. A concepção da verdade própria da mente cristã é determinada por sua orientação sobrenatural. Quando cristãos falam das grandes doutrinas da fé cristã, querem dizer especificamente aquelas doutrinas que descrevem o encontro do que é temporal com o que é eterno. Doutrinas que testificam de uma realidade além da nossa, a nossa ordem finita, e que se impõem a essa ordem finita. Doutrinas como a divina criação, a encarnação, a redenção, a obra do Espírito Santo. Ou seja, a verdade, para a mente cristã, tem origem sobrenatural, fora da criação. A gente não fica como Pilatos dizendo: o que é a verdade? Né? Essa é a pergunta pela qual ele ficou conhecido. O que é a verdade? A gente sabe que a verdade não se encontra na criação. É por isso que você recebe toda informação de qualquer ciência com um pé atrás.
Porque você sabe que a ciência é produzida por seres humanos. Ela não é errada em si mesma. Mas como qualquer coisa produzida pela cultura humana, sobre ela atuam a queda e a redenção. Então você não pode simplesmente confiar no que dizem. Aliás, é uma frase bonita essa, né? E perigosa. Né? Os cientistas descobriram. Pesquisas revelam que. E parece que quando você fala essas coisas, acabou toda a discussão em torno da matéria. Pronto. Os cientistas, sejam eles lá quem forem, da onde, né? Eu já critiquei matérias, às vezes, na internet, comentando, né? Dizendo assim, eles colocam lá, pesquisadores de uma universidade, na quinta lua de Júpiter, não dão nome, não dão nada, não dizem qual foi o trabalho, e eu já conheço suficientemente disso, todos os irmãos aqui que lidam com isso sabem que esses trabalhos são feitos assim, às vezes, né, com base em uma pesquisa muito pequena, uma observação tendenciosa e às vezes com algum interesse. Então o cristão sabe, com a mente cristã, que a verdade vem de fora. Ele fala não como Pilatos, que é a verdade. Ele fala como Jesus, a tua palavra é a verdade. Sua aceitação de autoridade, essa é outra característica da mente cristã, a aceitação pela mente cristã da autoridade inerente à revelação não pode nem mesmo começar a ser compreendida pela atual mentalidade secularista. Para a mente cristã, tal autoridade será aceita como total ou não será aceita de forma alguma. Ou haverá completa submissão a ela, ou ela deve ser completamente rejeitada. Irmãos, nada menos que isso deve ser admitido nesta igreja e na sua mente. Ou você aceita que a revelação é autoritativa completamente, ou então, pela própria natureza dela, você deve rejeitá-la. Você não pode fazer como teólogos liberais, olha, essa parte aqui pode ser, mas essa não. Isso não existe. Ou a autoridade é plena e completa com a palavra de Deus, ou então você rejeita tudo. E é assim que a mente cristã lida com a autoridade. Você viu que essa concepção, a mentalidade secular da atualidade não consegue lidar com isso de jeito nenhum. O quê? Você realmente vai viver pelo que está escrito num livro velho, que um monte de gente que você não conheceu escreveu séculos atrás, aquele pessoal primitivo. E você diz assim, não, eu vou viver pela palavra de Deus. E eles vão querer começar toda aquela discussão. Eu sempre digo, se alguém começa a discutir, mas como você sabe que essa aqui é a palavra de Deus? Nós temos tão boas razões para crer, e eu estou falando fora da fé, que talvez você deva sempre, eu sempre digo, comece essa discussão perguntando para a pessoa, você está me dizendo que se eu demonstrar para você a coerência, a integridade da Bíblia como sendo a palavra de Deus, você vai crer? Porque senão essa discussão vai ser apenas bate-boca, vai ser apenas curiosidade. O que você pode até atender, Deus é misericordioso para usar isso. Mas coloque a pessoa no rumo certo. Diz para ela, o seu problema não é com a Bíblia. Seu problema não é com a igreja. Seu problema não é que você viu um pastor corrupto, um pastor ladrão, ou uma liderança de igreja. Seu problema é com Deus. Se o seu problema for esse, eu vou te mostrar uma igreja séria, vou te mostrar um pastor sério e vou te mostrar a coerência das Escrituras. Você vai ver que essa nunca é realmente a dificuldade. Penúltima característica, a preocupação com a pessoa. Essa é uma característica da mente cristã. O pensamento cristão é encarnacional. A mente cristã examina a cena humana com a iluminação do fato de que Cristo tomou sobre si natureza humana. Você olha para o cenário humano pensando nisso. E ele exaltou assim essa natureza, tanto no tempo como na eternidade. Tanto é assim que você vai, com esse corpo que você está aí, transformado, glorificado, você vai para a eternidade. Você não vai para lá como um fantasma, você vai com o corpo. Desse modo, a concepção cristã da pessoa humana é a mais alta, seu senso da santidade, da personalidade humana, é profundamente arraigado na verdade teológica. Eu me lembro, irmãos, quando eu fiz aqui a exposição do livro de Êxodo, já há muitos anos, e eu tratei dos 10 mandamentos, quando a Bíblia diz não matarás, eu contrapus isso ao senso comum de que a vida humana é valiosa e é o valor maior. Essas coisas assim, né?
A vida humana tem valor, mas não tem valor intrínseco, ela não tem valor em si mesma. Não tem. O valor que ela tem é porque ela foi dada por Deus, ela vem das mãos dele. O valor da vida humana está relacionado ao Criador. Senão a gente coloca o ser humano no centro. E aí você não tem mais uma mente cristã. E aí você olha para o cenário humano e vai se equivocar nas suas análises. Nós olhamos para o cenário humano, tendo em mente que Cristo, para recuperar aquilo que nós perdemos por causa do nosso pecado, para recuperar o valor com o qual Deus criou o ser humano, e disse lá, é muito bom, para recuperar isso, que fez com que o muito bom se tornasse maldição, após o pecado, Cristo encarnou. Tomou sobre si natureza humana. E é por isso que você pode olhar novamente para o ser humano, vendo nele dignidade, porque o Filho de Deus se tornou humano e vai ser humano para o resto da eternidade, por minha causa e por sua causa. Nunca deixa de ser humano. Tem um momento que Cristo vai se desfazer do corpo, se desfazer da alma humana e agora tornar ser só divino. Não, ele é o Filho eternamente encarnado. Por isso ele ressuscitou dos mortos. E por isso toda confissão de fé e toda declaração de fé ortodoxa diz que nós cremos no retorno visível, corporal de Cristo. Não cremos como outros dizem aí, não, Cristo voltou espiritualmente nessa situação. Cristo entrou no santuário eterno. Não, Cristo vai voltar. Os céus vão se abrir e Cristo voltará. Fisicamente, foi isso que aqueles dois varões que surgiram quando Jesus subiu aos céus disseram. Este Jesus, assim como vistes ir, voltará. E a Escritura diz, e todo olho o verá. Então, quando você pensa em Cristo encarnado, ressuscitado no corpo, você olha para o ser humano de outra forma. Me lembro de estar caminhando, andando aqui pela cidade com Stuart Olliott, e ele, quando esteve aqui, ele, de repente, olhou para uma... Ele que já pastoreou na França, né, inclusive, olhou para uma fila de ônibus, naquela de trabalhadores, no fim do expediente, e ele disse assim, há mais beleza nessa fila de ônibus aqui do que nos Alpes suíços. Aí você olha para aquela fila lá e você fica assim, será que ele conhece os Alpes suíços? Não, mas ele conhece Cristo encarnado. Essa é a diferença. A mente cristã vê o que os outros não veem. É por isso que muita gente despreza o outro. Olha para a roupa, olha, sabe da condição social, ouve um vocabulário meio assim. É por isso que muita gente despreza um pregador que não articula bem ou que fala palavras erradas, que não consegue conjugar bem um verbo, fazer as ligações, e ela já olha assim, porque não está vendo aquilo que a mente cristã vê. Ela tem uma preocupação com a pessoa. O status da pessoa humana aos olhos cristãos é tal que a pessoa humana não pode, por exemplo, ficar subordinada à tecnologia. Você percebe que é um crime quando você está fazendo contra a criação de Deus, quando a gente submete o ser humano à tecnologia. E nós fazemos isso, já se tornou tão comum. Quem aqui nunca esteve numa situação em que você chegou para ser atendido, o sistema caiu? O sistema é o imperador de todas as relações comerciais. O sistema caiu. Volte amanhã. Talvez o sistema dê a graça de sua presença amanhã. Talvez não. Vá tentando. Ligue um pouco mais tarde. Tente novamente. Houve um tempo em que você dava a sua palavra. E houve um tempo, mesmo no Brasil, que bastava você dizer, eu sou crente. Ou alguém reconhecer, não, ele é um pastor. Mas à medida em que você se afasta da mentalidade cristã e da influência da mente cristã na sociedade, essas coisas se tornam cada vez mais degradadas, corrompidas. E agora nós precisamos de um sistema para confiarmos uns nos outros. Aí o sistema para. Aí o sistema é invadido. Aí alguém altera lá o sistema. Cristo disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado.
pessoa humana é dignificada com a mente cristã. E por último, o que nos interessa, uma característica da mente cristã é a sua estrutura sacramental. A mente cristã pensa sacramentalmente. A fé cristã apresenta uma visão sacramental da vida. Ela mostra a riqueza positiva da vida, como sendo derivada do supernatural. Você olha para a existência e as coisas boas que você vê, e as coisas positivas que você pode afirmar são boas e são positivas, você vê, isso se deriva de uma origem sobrenatural. Ensina essa mentalidade cristã que criar a beleza ou experimentar a beleza, reconhecer a verdade ou descobrir a verdade, dar amor ou receber amor, é entrar em contato com realidades que expressam a natureza divina. É por isso que Calvino escreveu que a verdade é de Deus, não importa onde você a encontre. O que se tornou um mote entre os reformadores, né, ou entre os de mente reformada. Você reconhece a verdade ou descobre a verdade em algum lugar, você vê ali um pouco da graça de Deus, ali mesmo às vezes onde aquilo parece estar menos provável de você encontrar. Quando você reconhece a verdadeira beleza, quando você experimenta a verdadeira beleza, não aquela que o mundo quer incutir na cabeça da gente. Eu nunca me esqueço de, há alguns anos, quando chegava aqui na rua havia uma agência de publicidade, então era verão, estava chegando para o culto, e havia um grupo de rapazes e moças daqueles que parecem tirados das revistas de Photoshop. A revista de Photoshop não é revista que fala sobre Photoshop, não. É qualquer revista onde aparece lá um modelo, uma modela, que está photoshopeado. Está tudo melhorado, está tudo, né, do jeito que a mentalidade é. Eles pareciam todos saídos dali, prontos para ir para fazer uma campanha aí de um refrigerante aí numa das praias do Rio, nos lugares do Rio. Só gente bonita. Você já viu esse refrão para chamar você para algum lugar? Lugar de gente bonita. Eu pensei em botar isso aqui na igreja Batista Bíblica do Rio de Janeiro. Lugar de gente bonita. Mas aí eu pensei em algumas pessoas, em uns camaradas aqui, não, desistir. Vai chegar ali, vai me ver no púlpito e vai dizer, estou no lugar errado, aí não adianta. Mas você percebe isso. É nosso conceito. Não é disso que nós estamos falando, não, mas como você reconhece a verdadeira beleza. Né? Porque às vezes se pensa que o crente é um sujeito que ele não consegue admirar nada que é bonito realmente. Uma família bonita, uma mulher bonita, um homem bonito, um quadro bonito, uma paisagem bonita, uma música bonita. Eu não sou crente. Não, é o contrário. A fé reformada não reconhece isso. A mente cristã, ela reconhece outra coisa. Ela vê beleza. E quando ela vê beleza, ela dá glória a Deus. Em Arraial do Cabo tem um lugar lá no Pontal do Atalaia, onde as pessoas se reúnem, como em muitos lugares no mundo, para ver o pôr do sol. Eu acho interessante que, se você estiver lá no alto verão e o céu estiver bem límpido quando o sol estiver se pondo lá, as pessoas se reúnem e quando ele vai sumindo finalmente, todas batem palmas. E eu sempre me pergunto, quando vejo aquele fenômeno, para quem que elas estão batendo palmas? Para o sol? Eu penso que algumas estão fazendo exatamente isso. Para o pôr do sol, para o quadro geral da situação, aquele cenário, monte, o mar, o sol. A mente cristã reconhece nisso um aspecto da natureza divina. E dá glória a Deus. Você louva a Deus. Mesmo que você não fale nada, você reconhece Deus ali. Na beleza de qualquer pai ou mãe cuidando do filho, no carinho que uma criança faz. Note bem, ele não deixa de reconhecer, lembra lá atrás, a presença do mal no mundo. Ele sabe da intensidade, da abrangência do mal, mas isso não impede de reconhecer a beleza, a verdade, dar e receber amor. E é assim que a mente cristã pensa. Portanto, quando a gente olha para o texto propriamente,
a gente vai ver que há um embate entre uma mente cristã, a de Paulo, com a mentalidade dominante em Atenas. E você já aprendeu que Atenas, nessa época, estava declinando, né, havia sido a capital da filosofia alguns séculos antes, mas agora vinha declinando. Vivia muito da fama. Esse choque entre a mentalidade cristã, entre essas mentalidades, precisa receber nossa atenção. Não somente quando a gente se imagina interagindo com não cristãos, mas para a gente pensar sobre como a gente age dentro de casa, na igreja, ou seja, em todo lugar. Por exemplo, Paulo, e aqui eu vou apontar 8 pontos, 8 questões para a gente analisar isso. Paulo parte de um ponto comum, a natureza religiosa do ser humano. Verso 22. Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Ele parte disso porque ele sabe que todo ser humano, mesmo o ateu, é um ser religioso. Porque ele foi criado para Deus. Entendendo sua religião como sendo qualquer sistema que tenta fazer com que você se ligue ao espiritual, ao divino, ao sobrenatural, ou qualquer coisa assim, conceitos que podem estar certos ou errados, não importa. O ser humano não é feito só para essa realidade. Paulo sabe disso porque Paulo conhece as Escrituras, porque Paulo conhece o Senhor Jesus, porque Paulo conhece o que Deus diz do ser humano. Você vai chegar para qualquer ser humano, mesmo mais empedernido, mesmo mais duro, aquele que diz que não ama Cristo, ele diz que não quer nada com igreja, você pode ter certeza de que ele tem um ponto comum com você, que é a necessidade do que é espiritual. Isso pode estar completamente apagado nele, isso pode estar mais ou menos, isso pode estar efervescendo nele, não interessa. Ele tem esse ponto em comum. É por isso que você não se entusiasma com aquele sujeito que chega, seguir-te-ei onde quer que fores. É um sujeito visitante que entra aqui, não, pastor, realmente, que igreja maravilhosa, que não sei. Eu pensei, está 5 minutos aqui, não conhece nada aqui, como é que está dizendo que é maravilhoso? E você também não se desanima com aquele que diz, não tem muito interesse. Não, eu vou lá porque você está me convidando, mas... Desanima não, irmão. Paulo não desanimou, não. Chamaram-no de tagarela, você se lembra? Pegou para pregar lá, o que quer dizer esse tagarela? Parece pregador de deuses estranhos, porque ele falava de Jesus e da ressurreição, deve ser 2 deuses aí estranhos aí. E Paulo não está ligando para isso, porque Paulo não espera outra coisa deles. São cegos. Como ele vai dizer adiante, estão tateando. Então, você vê as duas mentes se encontrando assim, você vai ver que Paulo olha assim, vamos partir de um ponto comum aqui. Segunda coisa, pontos comuns sempre terão uma característica sacramental. Sempre tem. Por exemplo, verso 23, o altar, né? Um altar lá, o Deus desconhecido. Verso 24, Paulo fala de santuários. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Rituais, no versículo 25, ele diz, nem é servido por mãos humanas, como nos rituais que se fazia em qualquer templo. Existe o desejo pelo divino, no verso 27, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar. Expressões de beleza, como a poesia, Paulo fala dos poetas no versículo 28. O que essas coisas têm a ver? Altar, santuário, ritual, desejo pelo divino. Os pontos comuns que a gente tem com as pessoas, né? O desejo pela beleza, eles são sacramentais. Eles mostram aquela realidade invisível, não sei, aquela busca. C.S. Lewis diz que a busca que as pessoas têm, mesmo quando ela está injetando uma droga na corrente sanguínea, ou está se entregando aos prazeres sexuais de forma inveterada, ou tentando satisfazer em qualquer coisa, no fundo, diz Lewis, tudo isso é o desejo mais íntimo do ser humano por Deus, pelo céu. Só que o pecado no qual ele caiu, o pecado que atua na criação, tira completamente a percepção de onde está Deus. Um pensador holandês, Herman Duiver, estabeleceu uma coisa bastante interessante. Ele diz, o coração é feito para adoração. Ele foi feito para adorar a Deus. O pecado entrou, o coração continuou como uma máquina buscando a quem adorar, e ele vai adorar qualquer coisa. E se ele não acha Deus, ele não acha por causa do pecado, ele vai adorar qualquer aspecto da criação, mas vai adorar. Pode ser a mim mesmo, porque toda adoração, toda idolatria
é uma projeção de mim mesmo. Se não vai para Deus, vai para algum aspecto da criação e eu me perco. Então o que você vê, o aspecto sacramental nessas coisas, você fala o altar. Já é uma palavra que as pessoas, né? Santuário, é uma palavra que tem, fala assim, um santuário ecológico. Por que se usa essa palavra? Por que não fala só um sítio ecológico, né? Uma região, um parque ecológico? Quando você fala o santuário, vem aquele clima, né? Aquele lugar que não é só um lugar que está sendo guardado, mas é um lugar para ser respeitado, é para ser venerado, porque nós fomos criados para isso. Paulo sabe disso. Os atenienses não sabem que aquilo ali é uma busca, que eles não conseguem concluir com êxito, mas eles estão buscando o que todo ser humano está buscando. Perdido. Fomos criados para Deus. Como diz Agostinho, nosso coração não terá descanso enquanto não descansar em ti mesmo. Terceiro, a religiosidade e a mentalidade sacramental humanas, sem a informação da revelação, então essa busca que a gente tem, essa mentalidade religiosa, sacramental, que busca em símbolos o que a gente perdeu lá no Éden, sem a informação da revelação, estarão sempre equivocados, mesmo quando se aproximam da verdade. Por exemplo, Deus, verso 24, não habita em santuários. Uns pensam equivocadamente a respeito de Deus. Não habita em santuário. Verso 25, Deus não necessita de serviços humanos. Verso 27, Deus não pode ser encontrado por expedientes humanos. O que diz o verso 27? Para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar. Não pode, você não vai conseguir encontrar. Mas eles pensam que sim, vamos fazer um santuário, vamos fazer um ritual, vamos buscar. Não tem tanta gente fazendo isso aí? Aqueles que não são muito religiosos vão dizer assim, não, mas eu não sou religioso, mas eu sou espiritual, eu tenho uma ligação com o cara lá de cima. Ele não tem a menor ideia do que ele está falando. Ele não sabe disso, mas você sabe que você tem uma mente cristã. Você sabe que a mentalidade humana, ela é sacramental. Você sabe que ele está buscando uma realidade invisível em coisas que ele está tocando e vendo, mas que ele está perdido nisso aí. Deus não pode ser pensado corretamente pelos homens, sem a informação da revelação. Verso 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata e a pedras preciosas, trabalhadas pela imaginação humana. Paulo está dizendo o seguinte, olha, desculpe, mas essas construções todas que vocês têm aqui, que daqui a alguns séculos vai ter um monte de turista aqui vendo as ruínas dela, sabe, esses altares todos, esses templos todos, isso aí não expressa Deus. Não leva a Deus. Estão equivocados no raciocínio de vocês sobre Deus. Mesmo quando Deus mandou construir um templo em Jerusalém, né, ele diz assim, várias vezes ele disse isso para o povo de Israel, vocês estão achando que eu preciso de casa para morar? E o salmista diz pelo menos uma vez lá, olha, se eu precisasse de alguma coisa, eu não pediria a você. Pensando que eu sou igual a você? São meus todos os animais do campo. Você acha que eu bebo sangue de bode? Sangue de boi? E isso é Deus falando com o povo, chamando o povo, repreendendo o povo. Porque o povo tinha começado a raciocinar como quem não conhece Deus, como quem não está informado da revelação. A gente faz isso? Várias vezes os profetas tiveram que falar, olha, Deus quer misericórdia, não sacrifício. Davi, quando confessa o seu pecado no Salmo 51, ele tem uma mente cristã. Uma mente cristã se arrepende e confessa o pecado. O que ele diz lá? Tu não te deleitas em holocausto, senão eu te os daria. Ele sabia que não adiantava multiplicar boi e bezerro e ovelha e carneiro sobre o altar de Deus. O que ele tinha que chegar diante de Deus e dizer, eu pequei, Senhor. Eu sou indigno. Se o Senhor não me limpar, eu vou ficar imundo. Se o Senhor não me livrar, se o Senhor não renovar o meu coração, eu permaneço imundo. Eu permaneço perdido. Não adianta o ritual. Mas a mente não cristã, com esse desejo por alguma coisa que ela não sabe bem o que é, e isso é o seu amigo, a sua amiga, o seu parente, o seu funcionário, o seu patrão, o seu colega de escola, estão no mesmo barco, na mesma direção, indo, mas não sabe direito para onde, ela não sabe de jeito nenhum para onde. A mente assim, humana, sem informação da Escritura, não pode
pensar corretamente Deus. Quarto, o Deus verdadeiro se dá a conhecer quando e como Ele quer. Verso 23. Porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente o que eu vos anuncio, diz Paulo a eles. Você já imaginou o que Paulo está dizendo aqui? Alguém poderia dizer, peraí Paulo, deixa eu ver se eu entendi bem. Você está dizendo que depois desses séculos todos, agora que vocês estão chegando aqui com essa mensagem, e Paulo poderia ter dito aquilo que ele disse lá em Listra, não é? Olha, Deus permitiu que as nações andassem pelos seus caminhos, mas não se deixou ficar sem testemunho. Não veio ninguém aqui pregar, não. O testemunho estava na criação. Estava nas estações, nas chuvas dos céus, enchendo o coração de vocês de alegria, mas a mensagem realmente de salvação do Evangelho não chegou lá. Porque Deus se revela quando e como Ele quer. E como que Ele quis, mandou um tagarela. Não um filósofo profissional. Não alguém que chegasse lá e fosse reconhecido como um grande filósofo. Mas alguém que foi olhado com desprezo. Deus, lembra da mensagem do domingo passado? Vem disfarçado. Em um sujeito, sozinho, numa cidade daquela, que vai e fala para os judeus na sinagoga, vai e fala para os tementes a Deus, depois ele vai para a praça e fala com quem está ali, indignado, irritado mesmo, a força do grego ali, né? Com aquela idolatria que ele via na cidade, ele dizia, eu não posso ficar calado, eu tenho que falar. E aí ele é olhado com desprezo, mas é Deus disfarçado ali. As pessoas onde você está, irmão, talvez o seu parente, que não é crente, o seu amigo, trabalho, onde for, olha para você talvez assim. Mas quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Para se achar melhor do que eu. E tem muita gente que acha que quando você apresenta o Evangelho é isso que você está fazendo. Aí você tem que corrigir. Não. Eu estou fazendo isso justamente porque um dia eu percebi o quanto eu era ruim, mau, vil. Deus se revela quando e como Ele quer. Quinto, Ele proclama seus direitos de criador e sustentador, não precisando de justificativas para isso. Paulo não fez um discurso como uma introdução ao conceito da soberania de Deus. Vou fazer uma apresentação para vocês aqui, algo um pouco novo, eu espero que vocês não se espantem muito com isso, a respeito da soberania do Deus verdadeiro, que significa que todos os deuses que vocês estão adorando aí esses séculos todos são falsos, né? Mas, não, Paulo simplesmente proclama, porque é isso que Deus faz. Deus simplesmente proclama a sua soberania, os seus direitos de criador e sustentador. Versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. 25, na segunda parte, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E o começo do 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ele simplesmente proclama, olha, fui eu que fiz, sou eu quem sustenta, eu que mando. É a proclamação. Ele não tem que justificar ou provar nada. Sexto, ele proclama a sua soberania sobre todos os afazeres humanos, como acabamos de ler aqui no verso 26, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, é Deus que estabelece. Não é Nabucodonosor que constrói Babilônia, é Deus que permite que ele faça. Não é Ciro que vem e traz disciplina. Não, é Deus que faz isso. Não é o faraó que conquista Israel. Deus leva o povo de Israel para o Egito. Não é o faraó que diz quando Israel sai do Egito. É Deus quem faz isso. Deus é Senhor dos afazeres humanos. Os limites são estabelecidos por Ele. E nenhum de nós ultrapassa esses limites. Sétimo, nós somos sua geração e não o contrário. Os poetas gregos sabiam disso, pois somos sua geração. Paulo está dizendo isso. Nós somos geração dele. E não o contrário. Não somos nós que o inventamos. Ele que nos inventou. Oitavo, ele manifesta misericórdia e juízo em seus próprios termos. Não é misericórdia como o mundo acha que deve ser, não é justiça como o mundo acha que deve ser, porque você já viu que as concepções humanas sobre misericórdia e justiça estão equivocadas.
Deus manifesta sua misericórdia e sua justiça nos termos dele mesmo, conforme os versos 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta tempos da ignorância, isso é misericórdia, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, isso é uma ordem dele, né, que é fruto da misericórdia e olha para a justiça dele, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Ele não está pedindo licença aqui, se você quer ser julgado ou não, ele vai julgar você, com justiça, para você saber que ele não vai fazer isso impulsionado por nada fora dele, é incorruptível, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ou seja, ele estabeleceu o modo que vai ser feito pelo Filho, a quem ele deu todo o juízo, o Filho que se encarnou, que viveu aqui, e que deu a sua vida para que a misericórdia de Deus pudesse ser colocada à disposição dos seres humanos. Então ele manifesta misericórdia e juízo em seus próprios termos. Né? A gente não tem que confundir, como eu disse, irmão, sacramento com batismo e a ceia, com características sacramentais. Né? Então, só para lembrar isso, porque esse tem sido o nosso ponto. Uns poucos exemplos que eu não dei anteriormente. Por exemplo, a paternidade tem características sacramentais. Salmo 103 diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Né? Essa é uma comparação você vê na paternidade humana a compaixão de Deus, você está vendo um reflexo daquilo que Deus faz, Deus sendo compassivo, se compadecendo. No casamento, Efésios 5, não é? Paulo diz: eis porque deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão dois uma só carne. Aí o que ele joga a seguir? Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. O aspecto sacramental no casamento. Né? Casamento, um quadro onde Cristo, a relação entre Cristo e seu povo estão estabelecidos. Na dança diária dos corpos celestes, Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E no comportamento do povo de Deus, lembra lá de Deuteronômio 4? Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. É o aspecto sacramental do comportamento do povo de Deus, quando você se comporta do jeito correto, e comportamento não é o início da coisa, né? O início é conceito sendo mudado, mas desemboca no comportamento. Mas quando a gente olha para o povo de Deus se comportando como o povo de Deus, as pessoas veem ali uma manifestação da natureza divina. Para terminar, irmãos, algumas considerações como aplicação. Geralmente, os seres humanos não percebem o quanto a vida deles está ligada ao eterno, inclusive crentes. O povo de Atenas havia se acostumado com a visão de inúmeros altares, tanto que um altar, ainda que bem peculiar, como aquele ao Deus desconhecido, já não chamava mais a atenção deles. 3. Às vezes, um filósofo, um poeta ou um cantor chegava mais perto da verdade, tateando, mas sem ver a realidade com clareza. 4. Foi preciso alguém já alcançado pela revelação para trazer o verdadeiro sentido de toda aquela religiosidade. Vocês fazem bem em procurar, mas estão procurando no lugar errado. É isso que Paulo disse para eles. 5. O povo de Deus, do passado e do presente, também se acostuma à sua espiritualidade. E a gente pensa que está tudo bem. Se acostuma. Algumas igrejas a quem Jesus escreveu cartas lá no Apocalipse tinham se acostumado. Sardes tinha nome que estava viva, mas estava morta. E eles pensavam que estavam vivos. 6. Deixamos de perceber a glória de Deus na verdade, na beleza e no amor. E por isso você tem dificuldade de ver como fazer dentro da sua casa que Deus seja glorificado. Você vem para o culto, né? A oração, o cântico de louvor. Mas na reunião de casa, em torno da mesa, numa conversa familiar, no carinho que você faz, na simpatia com os que são de casa, né? Você perde tudo isso. Por que muitas esposas não seguem ou têm dificuldade de seguir a liderança de seus maridos? Porque eles oram, que é uma beleza na igreja, eles leem a Bíblia, eles falam teologia reformada, que é uma maravilha,
Mas não tem uma atitude de carinho com ela, não tem uma atitude de romance, não pensa nada, nunca pensa em levar para um passeio, mesmo que simples, mesmo que barato, né, um lanchezinho fora. Nunca pensa em vou arrumar alguém para ficar com as crianças, para ela poder sair um pouco disso, porque é sempre aquela preocupação. Por que muitos maridos perdem a satisfação dentro de casa? Porque tem uma esposa que se tornou aquilo que Provérbios fala, uma esposa chata, rixosa, beligerante, que não cria um clima dentro de casa que seja bom, aconchegante, porque ela não vem, mas vem para a igreja, tem que estar com a lição da escola dominical estudada, ou com o assunto da reunião das senhoras tem que estar pronto, ou então a reunião de oração. A gente esquece. A nossa espiritualidade acaba esquecendo de ver Deus naquilo que Deus criou e aonde a nossa santidade deve se expressar. Sétimo, acabamos reinterpretando tanto o significado quanto a origem dessas coisas. Então a gente reinterpreta beleza, verdade, amor, de sorte que alguns crentes acham que a verdade pode ser uma para mim e outra para você. Amor é quando eu sinto qualquer coisa que me deixa assim muito, né? Então isso, quando a Bíblia diz claramente que amor é principalmente uma atitude que você tem em relação a outro, em relação a Deus. Oitavo, assim, a criação que deveria, sob a nossa supervisão, trazer glória ao Criador e alegria à nossa vida, acaba fazendo o contrário disso ou faz isso deficientemente. Quanto crente fala do trabalho a mesmíssima coisa que não crentes falam? Crente Garfield. Lembra daquele gato? Garfield. A máxima dele? Não, não é adoro lasanha, essa também é, mas é a outra. Eu odeio segunda-feira. Odeio as segundas-feiras. Tem crente que é assim. Essa mesma coisa. O trabalho. Mesma mentalidade. A criação deveria trazer alegria, não traz. A vida familiar deveria trazer alegria, não traz. Deveria trazer glória a Deus, não traz. A vida na igreja deveria trazer essas coisas, não traz. Nono, nosso retorno ao nosso verdadeiro papel não começa pelo comportamento, mas pela mudança dos nossos conceitos. Não adianta mudar o comportamento, não, irmão. Querer ser bonzinho, parecer bonzinho, não. Toda vez que você faz isso, você está fazendo um bom trabalho para o diabo. O diabo fica muito satisfeito com o crente que agora eu vou ser... Aí ele é educado, ele trata os outros com educação, ao invés de ter comunhão. Não tem comunhão. É só educado. Educado é o cara que não fala a verdade com o outro. Ele vê o seu irmão fazendo uma coisa que está destruindo a vida do seu irmão. Ele vê a sua irmã, ou ela vê a sua irmã indo por um caminho que não é bom, mas ela é educada, ele é educado, ele não confronta, ele não fala nada, ele não se coloca, ele não se envolve, ele não se compromete com aquilo. Como eu disse há muitos anos, quase 20 anos agora, quando assumi essa igreja, numa das primeiras mensagens que eu preguei aqui, eu disse, nós conseguimos fazer uma coisa bastante interessante, nós conseguimos ser irmãos sem sermos amigos. Então não comece pelo comportamento, comece pelo conceito, tem que mudar o conceito. Eu não enxergo a vida da perspectiva da eternidade. Eu olho cada dia como qualquer outra pessoa que não tem Cristo olha. Vou para o meu trabalho, estou mandando meus filhos para a escola, dando o que tem que dar para eles, para que eles se preparem para a vida. Qual vida? Quando você pensa isso, o que você tem em mente? Vou dar o melhor para o meu filho. O que veio à sua mente? Faça essa pergunta. Você tem que fazer. O que eu estou preparando meu filho para o quê? Mercado de trabalho? Para ser um bom cidadão aí, conceituado na sociedade, para ser respeitado. Eu estou preparando meu filho para se encontrar com Deus? Estou preparando minha filha para a eternidade? Isso não perdeu o valor, não, irmão. E no final das contas, isso é tudo que conta. Essa mudança precisa ser orientada pela revelação, pela Escritura. Não adianta querer mudar o conceito simplesmente atrás de qualquer outra coisa, não. Tem que ser pela Escritura. Não acontece com base em nossos sentimentos e percepções. Eu já disse, irmãos, então a realidade não é o que os meus sentimentos me dizem que a realidade é, nem que as minhas percepções me dizem. Acontece a partir da nossa obediência e compreensão, nessa ordem. Então não acontece a partir dos meus sentimentos, nem dos meus sentidos, acontece a partir da obediência e da compreensão.
Naamã não compreendia como ele seria curado, mas pulou 7 vezes no Rio Jordão e foi curado. Mas ele pulou por quê? Porque ele teve essa ideia de pular porque uma pessoa qualquer? Não, porque Deus disse para ele fazer isso. Lembra do que eu falei aqui? Você precisa confiar mais em Deus do que em você mesmo. Uma decisão de fé é necessária. E por último, a gente deve fazer isso agora. Você vai esperar quando? Acontecer algum sentimento, um avivamento varrer aqui, talvez Deus esteja fazendo isso agora, irmão. A palavra está sendo anunciada a você. Você tem acesso a ela. Você tem que tomar essa decisão agora. Pode ficar esperando. Esperar acontecer alguma coisa. Talvez um dia que o culto ferver, não por causa do calor que está fazendo, mas por causa do Espírito soprar. Por que você acha que ele não está fazendo isso agora? Às vezes o pregador não seja dos melhores. Talvez hoje estejamos um pouco mais cansados do que comumente estamos. Mas por que você acha que Deus não está agindo agora enquanto a palavra está sendo exposta? Você pode pensar isso? E se você acha que Ele está agindo agora, o que falta? Senão uma decisão de obediência, que é uma decisão de fé. Que o Senhor nos leve a isso. Vamos ficar de pé. Senhor, que és soberano sobre todas as coisas e sobre as nossas vidas. Nós te louvamos pelas tuas misericórdias, pela tua graça. Pedimos em nome de Jesus que tu abençoes a cada homem, cada mulher aqui, cada rapaz, cada moça, cada criança. De modo, Senhor, que a tua palavra que foi anunciada produza os frutos para os quais ela foi enviada nesta manhã. De modo que aqueles que ouviram a tua palavra, Senhor, que a escutaram, possam lhe dar ouvidos e obedecer. E que nós experimentemos, Senhor Deus, uma aproximação maior de Ti mesmo. Ajuda-nos a olhar para o mundo a partir da perspectiva da eternidade, Senhor. Para não sermos iludidos, para não sermos enganados, para caminharmos firmemente na verdade. Ajuda, Senhor, a nossa mentalidade para que nós compreendamos que a verdade vem de fora da criação, vem da Tua revelação. Abençoa cada irmão, cada irmã aqui que tem buscado, Senhor. Cada irmão que tem orado, tem procurado o Senhor. Cada irmão que está insatisfeito e que quer progredir na sua vida cristã. Diz a Tua palavra, Senhor Deus, que mais lhe seja dado, Senhor. A cada irmão, a cada irmã. Desperta aqueles, Senhor Deus, que ouvindo a Tua palavra, ouvem-na e deixam passar. Como se fossem aquele tipo de solo que não acolhe a semente. Concede arrependimento, concede um retorno à sensatez. E a todos nós, aviva-nos, Senhor, para a glória do Teu nome, para a nossa alegria, para o crescimento da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.